Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais este encontro, né, para nós aprendermos sobre a etiologia das neuroses e psicoses, ou seja, né, a origem dela, como acontece, de que forma elas podem surgir em nossas vidas. Eu já quero estar aqui me apresentando. Eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica. Também sou hipnoterapeuta clínica, neuroterapeuta e pedagoga, orientadora educacional. E estamos aqui para aprendermos juntos sobre esse assunto, né? E hoje nós vamos abordar a etiologia das neuroses, sob a perspectiva da psicanálise, um dos pilares fundamentais para a compreensão do sofrimento psíquico na modernidade. A noção de neurose, embora hoje tenha sido reformulada em classificações psiquiátricas contemporâneas, continua sendo central na teoria da psicanálise. Então, nós vamos falar desde Freud até nossos dias de hoje, que é contemporâneo também. Para que nós possamos compreender, porque na época não tem como nós falarmos, né, sobre psicanálise sem falarmos de Freud, né? Quando Freud inaugurou, né, digamos assim, a psicanálise, ele não estava apenas propondo uma nova teoria sobre o inconsciente, estava abrindo uma maneira inédita de compreender o humano e suas dores, seus sintomas, seus modos, seu modo de amar e de sofrer. Entre as tantas descobertas que essa escuta produziu, uma se mantém com uma das mais fundamentais, a ideia de que existem formas estruturais de organização do psiquismo, que determina como cada sujeito lida com os desejos, o prazer, o limite e a realidade. Essas formas, conhecidas como estrutura psíquica, foram inicialmente criadas por Freud e mais tarde aprofundada por Lacan, né, e por outros também. São três: neurose, psicose, perversão. Cada uma apresenta um modo singular de defesa diante do desamparo primordial e da impossibilidade de satisfazer completamente o desejo. Para nós compreendermos melhor a estrutura psíquica, o que seria, né, esse termo estrutura psíquica? É a organização fundamental da mente, definindo como indivíduo, nós como pessoas, né, se constitui, percebe o mundo, lida com conflitos e se relaciona com o outro. Freud também descreve a neurose como resultado de um conflito intrapsíquico. O que seria? O que quer dizer essa palavra intrapsíquico? Refere-se ao processo
conflitos e dinâmicas que ocorrem inteiramente dentro da mente do indivíduo. Então, são da nossa mente. E essas instâncias, as principais instâncias, né, psíquica, estrutura psíquica, nós vamos falar sobre esse assunto com Freud, Lacan, Melanie Clay, Winnicott, que vai fazer parte, mas hoje eu só vou dar a introdução para a gente falar sobre cada um depois. Quais seriam essas, para Freud, essas principais estruturas psíquicas? Neurose. O que seria essa neurose? Estrutura baseada no recalque, onde o indivíduo lida com desejos conflituosos através de repressão, frequentemente resultando em sintomas como ansiedade e fobia. Ou seja, guarda, né? Depois ela se retorna, porque não é bem elaborada, não é bem trabalhada, aí ela se manifesta depois. Psicose, estrutura caracterizada pela foraclusão, ou seja, rejeição de uma lei fundamental, resultando em uma relação distinta com a realidade, frequentemente sem a divisão clara entre mundo interno e externo, e a perversão, estrutura onde há uma negação da castração ou da falta como forma específica de lidar com a lei ou desejo. Ou seja, aquela pessoa que não obedece lei, que não obedece ordem, obedece regras, né? São essas instâncias. Nós temos também, no modelo freudiano, as instâncias id, ego e superego. De que forma essa instância vai estar, né, na nossa vida? O id é o modelo estrutural da mente. Para compreender a etiologia das neuroses, é essencial revisar o modelo estrutural freudiano, o id. O id é aquela parte nossa que quer tudo ali imediato, fonte do impulso instintivo, no momento, na hora, não quer esperar. Regido pelo próprio prazer. Ah, eu quero fazer isso, eu vou. Aqui, né? Não pensa, vai e faz. O ego, o mediador entre o id e o superego e a realidade. Opera segundo o princípio da realidade. É que ele fica mediando ali entre os dois, né? Para que tenha a moral, tenha as coisas que podem, as coisas que não podem fazer. Olha que o superego internalização das normas sociais e morais. Aprende, né? Aquele que está ali para seguir as normas, a ordem social e as coisas que são corretas perante a sociedade, né? Na mente. Atua como instância crítica e punitiva. Muitas vezes, quando nós estamos com o superego muito rígido, mas não vou entrar agora, porque depois nós vamos falar, né? Sobre esse assunto. Então, o conflito, né, psíquico toma origem da neurose. A neurose, ela surge quando há um conflito entre o desejo e a proibição do superego. O ego, incapaz de resolver esses conflitos diretamente, utiliza mecanismo de defesa, especialmente a repressão, ou seja, o recalque. O que é isso? É um mecanismo de defesa inconsciente que rejeita da consciência desejos, ou isso está errado, não pode. Pensamentos, memórias ou emoções consideradas. E este conteúdo reprimido, ele não desaparece. Ele permanece ativo no inconsciente, retorna de forma indireta através dos sintomas
Esse fenômeno ele é conhecido como retorno do recalque, que ele vai estar voltando novamente. E qual é o papel da repreensão? A repreensão é um mecanismo central da etiologia das neuroses. Ela funciona da seguinte forma: um desejo inaceitável surge, ou que para a sociedade aquilo não pode, né? O ego considera incompatível com normas internas e externas. Esse conteúdo é excluído da consciência, porque não pode, né? Ele permanece no nosso inconsciente, buscando expressão. Os sintomas neuróticos são, portanto, compromissos entre o desejo reprimido e a defesa contra ele. E onde acontece tudo isso, né, nas nossas vidas, que vai nos surgir? De onde vêm essas neuroses, esses problemas, essas situações? Para Freud, ele enfatiza que a origem da neurose está frequentemente nas experiências infantis, especialmente na chamada fase do desenvolvimento psicossocial. E agora eu vou falar um pouquinho dessas fases para que nós possamos compreender melhor. Nós temos a fase oral, que é de 0 a 1 ano. É a fase, né, do prazer, da sucção, que a criança está ali na alimentação, mamando, tudo ali. A primeira fase é representada pela boca, que seria uma zona erógena. Após o nascimento, essa é uma área que recebe muita atenção do bebê. Assim sendo, o ato da sucção e de se alimentar traz prazer para a criança. Por essa razão, ela está constantemente buscando estimulação oral. É como às vezes a criança põe na boca, a mãe vem e tira, não, não pode, né? E não deixa ser trabalhado essa área corretamente. Aí nós temos a fase anal, desse desenvolvimento psicossexual, que seria de 1 a 3 anos. Que essa daí é a estimulação, né? É o controle das fezes, na retenção e na expulsão. A estimulação passa da boca para o ato de controlar necessidades fisiológicas na fase anal. No entanto, apesar de a fase ser chamada assim, o ato de controlar a micção também causa estimulação. Os sentimentos desenvolvidos são de independência, uma vez que a criança vai se tornando capaz de obter controle sobre aspectos corporais que não tinham antes. Dessa forma, né, a criança, essa habilidade que ela vai tendo, deve ser estimulada pelos pais, nós precisamos compreender, não ficar ali repreendendo, porque muitas vezes cada adulto está parado naquela fase, mas vamos indo aqui. A fase fálica do desenvolvimento psicossexual, que é de 3 a 6 anos, a descoberta da genitália e o complexo de Édipo, que é onde vai acontecer o complexo de Édipo, né? Aqui a criança começa a perceber as diferenças entre homem e mulher, né? Também é esta fase em que se observa um outro aspecto, qual que é, né? Da famosa teoria freudiana, o complexo de Édipo. De acordo com Freud, o menino começa a ter rivalidade com o pai, né? Pensando lá nessa idade, assim desejaria substituí-lo na relação com a mãe, começa a ter ciúme do pai com a mãe. E essa parte, essa da aula, o professor Siqueira já falou ela um outro dia, muito bem explicado.
E vamos para o próximo aqui. Fase da latência e desenvolvimento psicossexual. 6 anos, né? Essa seria de 6 anos até a puberdade. É repreensão do impulso sexual, desenvolvimento social, é a idade que a criança vai para a escola, começa a aprender, a conhecer, a ver coisas diferentes, ver os amiguinhos são diferentes, né? O foco deste período não são as zonas erógenas, mas sim o desenvolvimento social, criação de laços, a convivência em sociedade, assim é uma repreensão de energia sexual, que continua a existir, porém deixa de ser o foco. Neste contexto, né, fica preso nessa fase. Ficar preso nessa fase pode trazer com que o adulto não saiba se relacionar de forma satisfatória com as outras pessoas. Aí nós temos também a fase genital do desenvolvimento psicossexual, da puberdade até o fim da vida. Vamos dizer, até os 12 anos, né, mais a maturidade. Antes, os interesses eram os pessoais. As crianças não sentiam necessidade de se relacionar sexualmente com outras. Nesta fase, surge a vontade de querer se relacionar sexualmente com outras pessoas. Assim, seu indivíduo passou por todas as fases, né, de forma adequada, chegará à última, né, fase, que é essa, sabendo ter equilíbrio em diversas áreas da sua vida. Por isso, nós precisamos trabalhar bem as nossas crianças, né, em todas essas fases, para que elas possam, né, ter uma vida, um adulto, para que nós possamos ser um adulto assim melhor, né, um adulto que não vai ter tanta dificuldade, tantas coisas. O que significa dizer que uma pessoa está fixada a uma fase sexual? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por vezes, né, em psicanálise, costuma-se associar os problemas, transtornos ou dilemas das pessoas adultas a uma fase do desenvolvimento sexual infantil. Por exemplo, um adulto que fuma, bebe em excesso, poderia estar fixado na fase oral, por ser uma fase do desenvolvimento em que a criança sente prazer de sucção. Muito bem controlado. Poderia, eu estou dizendo, né? Nós podemos aqui. Eu vou deixar o professor Siqueira, quer complementar, falar alguma coisa, que depois eu dou continuidade a mais. Eu gostaria só de não falar a mesma coisa que você falou, mas talvez falar, acrescentar alguma coisa. E antes, boa noite a todos que nos assistem, né? Boa noite, Sônia, obrigado pelo convite. Boa noite a Sobrapa, que faculta essa nossa presença aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E, embora haja algumas opiniões contemporâneas contrárias a essa posição freudiana das fases, né? As fases oral, anal, fálica, latente e genital, eu não diria que os modernos condenam essa ideia do Freud, mas que eles atribuem a neurociências uma categoria, uma qualidade assim de discussão, né, a respeito do desenvolvimento humano, né, e desprezando um pouco essa coisa lá de trás, né, as influências. Mas, dentro do assunto seu, né, dessa noite,
a etiologia das neuroses, para a psicanálise, a etiologia das neuroses está ligada aos conflitos inconscientes que surgem ao longo do desenvolvimento psíquico do sujeito. Em Freud, a neurose não é vista apenas como uma doença orgânica ou moral, mas como uma formação de compromisso entre desejos inconscientes e mecanismos de defesa do eu. Então, isso soma-se ao que você já falou, né? Freud percebeu que muitos sintomas neuróticos, fobias, obsessões, histerias, angústias, tinham relação com conteúdos reprimidos, geralmente ligados à sexualidade infantil e aos conflitos afetivos primários, né? Por isso que eu falei dessa discussão moderna das neurociências, né? Indo em sentido contrário dessa teoria freudiana, mas nós não descartamos isso, né? O Freud foi muito preciso nessa proposição dele. E você falou da repressão também, né? A repressão o sujeito, o que acontece na repressão, né? O sujeito afasta da consciência desejos, lembranças ou impulsos considerados inaceitáveis. Esses conteúdos não desaparecem. Eles retornam de forma disfarçada através dos sintomas. Por isso que quando a gente vai estudar depois as doenças psicossomáticas, né, a gente aborda esse assunto. Por exemplo, uma pessoa, ela pode desenvolver uma fobia sem compreender conscientemente o verdadeiro conflito emocional. Como é que ela nasce? Né? Nasce do choque. Que choque é esse? Entre os desejos do inconsciente, você falou muito bem do id, do ego, do superego, né? Os desejos do id, as exigências do superego e a tentativa do equilíbrio dos dois, né? Que é o ego. Então, essa instância psíquica aí criada pelo Freud permeia o estudo psicanalítico, né? Quando o conflito não encontra elaboração simbólica suficiente, o sintoma aparece. Então, as doenças emocionais, os sintomas emocionais aparecem quando não é elaborado esse conflito. E você disse muito bem também da sexualidade infantil. O Freud, ele é muito contundente nisso, né? Diz que as experiências infantis constituição neurótica. Fixações ou traumas em determinadas fases do desenvolvimento psicossexual podem repercutir na vida adulta. Olha só, né? Então, essa repercussão, ela aparece nos traumas. Quando Freud trouxe a questão dos traumas reais, depois ele percebeu que a fantasia inconsciente também possui força estruturante. A realidade psíquica pode ser tão determinante quanto os fatos objetivos. E eu acho que você falou sobre isso, mas é bom que se saliente que o Freud categorizou a neurose, né, em neurose histérica, obsessiva, nas fobias, e a neurose da angústia. Você deve falar sobre isso, já não falou, você vai falar. E cada uma dessas neuroses expressa o conflito inconsciente de maneira diferente. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Ou seja, só para terminar, Sônia. Falar à vontade. Obrigado, Sônia. A neurose, ela pode ser entendida como o quê, né? Como sofrimento produzido por desejos recalcados. Dificuldade de lidar com falta, com desejo, limite, né? E isso vem desde a infância também, né? E a tentativa do psiquismo de manter algum equilíbrio, que é a função do ego, né? Manter o equilíbrio. O sintoma neurótico para a psicanálise possui sentido,
ele fala algo da história subjetiva do sujeito. E já Lacan, né? Lacan, para ele, a neurose surge da entrada do sujeito na ordem simbólica. O Lacan, ele trabalha muito bem a questão do simbolismo e a questão da linguagem, hein? O Lacan traz para nós que o inconsciente fala através da linguagem, né, do sujeito. E o recalque é efeito da linguagem. O sujeito neurótico organiza-se em torno da falta e da castração simbólica. E, segundo ele, o Lacan, quais são as principais estruturas neuróticas, né? Histeria, neurose obsessiva e fobia. E é uma pergunta que a gente faz, né? O que ele faz e que nós trazemos agora. O que o outro quer de mim? É uma pergunta que nós fazemos. Às vezes a gente sempre se liga no olhar do outro, né? A gente sempre se prende. Como é que o outro está me vendo? Né? Como é que o outro me aceita? Na verdade, eu quero então, eu estou sempre tentando saber como o outro me vê, né? E na neurose há recalque, claro. O sujeito mantém relação com a realidade compartilhada. Existe um conflito interno, né? E já na psicose, o que acontece na psicose? Você falou muito bem da foroclusão, né? É um significante fundamental. Aparece o nome do pai. Em Lacan fala muito do nome do pai, né? Da autoridade, da lei, da norma, e aí pode haver uma ruptura mais radical com a realidade simbólica. Só para fechar, resumidamente, Sônia, a etiologia das neuroses na psicanálise envolve o quê? Envolve conflitos inconscientes, repressão, experiências infantis, sexualidade, linguagem e relação com o desejo e com a lei simbólica. O sintoma neurótico é visto menos como um erro e mais como uma tentativa do sujeito de responder ao sofrimento psíquico. Aí eu devolvo a fala para você. É bem assim mesmo. Quando o professor falou assim, desejo, por exemplo, né, para que o pessoal que está nos ouvindo, que vai assistir depois, o que seria um desejo? Eu posso almoçar e desejar tomar um copo de Coca-Cola. Seria necessário? Não. O que seria necessário para mim? Uma água. Mas aí eu desejo. Se esse desejo meu é realizado, ou se não é, dependendo da forma como eu vou interpretar, eu vou aceitar ele, pode surgir uma neurose ali. Então, assim, são coisas que nós, dependendo da forma como eu vou aceitar aquilo que veio difícil, que eu achei que foi difícil, uma situação complicada que vem na minha vida também, mas vai ser a forma como eu vou digerir aquilo. Pode virar uma neurose para um, para outro, não, que cada pessoa, né, tem uma forma de agir, de pensar, de lidar com os problemas. E eu vou falar aqui um pouquinho também agora, né, o exemplo clássico, né, estou aqui falando primeiro em Freud, para que nós possamos. Uma pessoa que na infância desenvolveu sentimentos ambivalentes, né, amor, hostilidade, em relação a um dos pais, que é o complexo de Édipo, né, pode recalcar esses impulsos na vida adulta. Isso pode emergir como fobia. O que seria fobia? Medo irracional de autoridade. Histeria, sintomas corporais sem causa orgânica, né? Como a gente viu no caso de Ana, na Ana O, né? Nós temos também de obsessão, tipo de neurose, né? Em Freud. Freud diferencia algumas estruturas neuróticas principais. Neurose histérica, havia neurose obsessiva. O que seria essa histérica? Conflito convertido em sintoma corporal. Exemplo, paralisia,
tem causa neurológica no corpo de uma pessoa, expressão simbólica de conflitos psíquicos, obsessão, a neurose obsessiva, que depois eu vou estar falando uma por uma depois nas outras demais aulas. Conflito aparece como pensamentos intrusivos em rituais. Por exemplo, para nós compreendermos, necessidade compulsiva de lavar a mão para neutralizar pensamentos inaceitáveis, né? E temos agora aqui, eu vou falar um pouquinho, o nosso professor ali falou, deixa eu, para não falar a mesma coisa, sobre Lacan, né? Que nós podemos estar aqui falando. Depois vou dar abertura para os nossos convidados, né? Também participar. Aqui vamos ver se o Lacan, é que a gente não fale a mesma, que um vai complementando o outro, né? Ó, outros autores contemporâneos e releituras, né? Que veio de Freud e depois eles foram transformando, né? Autores pós-freudianos amplia reformulação em etiologia. Melanie Klein antecipou a origem das neuroses para fases muito precoces, primeiros meses de vida. ênfase nas relações do objeto. A neurose surge de ansiedades primitivas, por exemplo, medo de aniquilação. Um bebê, olha, prestem atenção para nós não fazer isso com nossos bebês, que agora nós já vamos estar sabendo. Um bebê que vivencia um cuidador como fonte de frustração pode internalizar um objeto mau, gerando angústia persistente. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com nossos bebês, as nossas crianças. Agora vou falar um pouquinho aqui de Lacan, né? Que é o que nós vamos estar trabalhando nessa caminhada. O Lacan reformulou, né? Como o nosso professor já disse ali, em termos da linguagem. Então, essa parte eu já vou passar. A linguagem é uma forma de linhagem. Qual que é a ideia-chave para ele, né? Para Lacan? A neurose resulta da forma como o sujeito se posiciona frente ao desejo do outro. Muitas vezes nós olhamos assim, imaginamos uma pessoa, digamos assim. Às vezes nós, como que eu posso falar, fantasiamos, né? Aquela pessoa. Quando a gente conhece, não é como a gente imaginou, e a gente quer que a pessoa seja daquela forma. É igual muitas mães, eu creio assim, que idealiza algo para os seus filhos e quer que seja feito daquela forma. Então, tudo isso já vai, né, atrapalhando a vida da criança desde pequena. Quando chega na fase adulta, vem os problemas, muitos problemas que têm acontecido hoje, né, na nossa vida, no dia a dia, na nossa vida atual. Winnicott foca no ambiente, no desenvolvimento emocional. A neurose surge quando há falhas no cuidado suficientemente bom, como diz nosso professor Siqueira numa aula. Então, assim, ele já vê desta forma. O falso self, adaptação excessiva ao ambiente, perda de espontaneidade. Exemplo, alguém que vive para agradar aos outros, mas sente vazio interno. E o que acontece? Ansiedade constante, porque a gente nunca vai agradar a outra pessoa, porque nós vamos ficar vazios, de ficar procurando agradar só o outro, né? Então, assim, nós podemos observar que a etiologia, né, das neuroses, as neuroses vai criando, como o nosso professor já falou, professor Siqueira, vem lá da infância,
Aqui vem como cuidamos da criança, vem do ambiente, vem dos traumas, coisas que vai acontecendo na nossa caminhada. E aquilo assim nós vamos, né, muitas vezes guardando. Quando chega na fase adulta, vai se manifestar dessa forma, neurose, fobia, né, neurose obsessiva. Fala mais um pouquinho, professor Siqueira. Assim, é interessante isso que você traz, o Sônia, com relação ao Winnicott, que eu já falei muito em algumas aulas, né, da mãe suficientemente boa, o ambiente facilitador. A, a mãe pode ser suficientemente boa, também suficientemente não boa, porque a criança trabalha com ambivalência, né? A criança, você disse bem, a criança, o seio mau, o seio bom. Se ela não consegue mamar na hora que ela está querendo mamar, a mãe afasta por qualquer razão, vai ver o celular, vai cuidar da cozinha, vai cuidar de outro filho. Aí ela chora, esperneia e tal, oh, isso é seio mal, começa a odiar a mãe. Então a criança já aprende essa ambivalência, né? E o que é interessante que você diz, porque os contemporâneos todos ampliaram essa teoria freudiana, né? Ampliaram essa questão. Lacan, Melanie Klein, Winnicott e outros, né? Tem mais outros mesmo. Isso. E o que acontece, né? Os contemporâneos, normalmente, eles entendem que a neurose é como uma forma de organização psíquica construída para lidar com tudo isso, para lidar com desejo, com falta, com conflito, com castração, com relação com o outro. Você vê, na teoria winnicottiana, com relação à neurose, né, não é uma relação, não é uma questão pulsional, mas é relacional. O Winnicott trabalha com a relação, né, no seu ambiente. Mas é isso aí, eu acho que é interessante se você citar isso aí da visão moderna, porque o, a gente não fica preso só na teoria na teoria freudiana, né? Como Lacan, por exemplo. Lacan ele fala da constituição subjetiva, fala muito da linguagem, fala dos símbolos, né? Você vê o Jung tem naquele livro O Homem e seus Símbolos, e fala exatamente, faz uma correlação com todas essas instâncias psíquicas do Freud, com essas relações todas, né? E não só, não só a, essas teorias todas, mas a clínica contemporânea percebe que muitos pacientes neuróticos apresentam hoje ansiedade, vazio, tem um vazio, né? Uma dependência afetiva e tem um sofrimento narcísico. Então, nem sempre, aí só para fechar, Sônia, Não, pode nem, falar, professor. nem sempre aparecem as neuroses clássicas descritas pelo Freud, como histeria, neurose obsessiva, porque, como formas puras, elas têm outras coisas que mesclam aí, né? Então, a etiologia da neurose, para os contemporâneos, é entendida menos como uma causa única e mais como uma forma singular de constituição subjetiva, pelos vínculos, pelo desejo do outro e pelas exigências culturais do tempo em que o sujeito vive. Então, nós estamos falando de contemporaneidade. Os Freud, o Freud falou lá atrás, lá no fim do século XX, né? E nós estamos no século XXI, quer dizer, muita coisa aconteceu, muitas coisas aconteceram, muitos episódios, muitos estudos, muitas pesquisas. Então, você vê o campo da psicanálise como uma coisa assim que é eterna. É isso aí, Aí Sônia. vai se modernizando, né? E vai assim, se a gente for observar, todos eles ampliaram aquilo que o Freud, né, Ah, começou lá sim. no começo. E aí eles foram ampliando tudo isso e foi modernizando e vai cada dia
mas vai mudando cada vez mais. Eu usaria Ó, até uma metáfora aí, por exemplo, o alicerce dessa casa, dessa construção, foi o Freud. O foi. Freud fez o alicerce e vieram outros, foram colocando os tijolos, as paredes, o teto, o telhado, as janelas sofisticadas, a modernidade. Então, eles foram enquadrando a situação do dia de hoje. Como é que nós vivemos hoje? Em que sociedade nós vivemos hoje? É uma sociedade multifacetada, uma sociedade Isso, muito complicada mesmo. multifacetada. Então, Né? adaptar essa teoria freudiana nos dias atuais não é nada difícil, porque o alicerce foi bem feito. Foi. O E alicerce. assim, e o Isso, pessoal vai só agora ampliando, né? Pegando isso, ali, pondo isso. ali, e ajudando aqui. E vão fazendo condomínios. E assim vai, ó, eu até escrevi aqui, ó, etiologia multifatorial. Olha Ó, só. embora a psicanálise enfatiza o conflito intrapsíquico, hoje se reconhece que a neurose tem uma etiologia complexa envolvendo, olha o que envolve, fatores intrapsíquicos, conflitos inconscientes, experiência infantil, o professor falou, relações familiares, aspectos culturais, possíveis predisposições biológicas, e assim. Então, assim, para nós observarmos assim, a etiologia da neurose, né, ou a origem da neurose, se a gente for olhar mesmo assim, vem da infância, né? Vem ali quando a gente está. Eu sempre digo que a criança, ela nasce uma folhinha em branco, né? E nós é que vamos construindo, ensinando, preparando. Se ela tem uma boa preparação, teve um bom acompanhamento, um bom ambiente para ela crescer, ela não vai ter tantos problemas, né? Se tudo foi trabalhado muito bem, mas geralmente alguma falha acaba tendo, né? Que nós somos humanos, não conseguimos fazer tudo perfeito. Então, assim, vai ter alguma falha, mas vai ser bem menos, né? Agora, se a criança nasce num ambiente que só briga, confusão e grito e bate, como será que essa criança ficaria, né? Então, Exatamente. assim, a gente sabe que tem ambientes que a criança cresce assim. Então, hoje nós estamos descobrindo que observarmos, né, nós, pessoas que vai ouvir, nós que estamos aqui assistindo, cuidar das nossas crianças, né? Deixar passar essas fases, a fase oral, todas as fases da forma correta, para que futuramente essa criança não venha, né, esse adulto, né, não venha aí ter essas consequências de neurose, né, todos esses que nós falamos aqui hoje. Então, que nós possamos, assim, né, as mães, nós, observarmos, tem alguém que está nos ouvindo, que quer participar, quer fazer alguma pergunta? Se tiver, fique à vontade. Não tem. Então, vamos falarmos, né? Vamos ver quantos minutos para nós terminarmos. Eu, assim, ó, vou fazer uma pequena conclusão e depois nós vamos conversando. A etiologia das neuroses na psicanálise, eu já falei essa parte, vamos aqui. Então, o que, que seria essa, né? O que, que nós podemos falar que seria essa etiologia? Para nós concluirmos, o nosso professor já falou um pouco ali, concluiu, e eu vou fazer uma conclusão aqui para nós também, né? Nós temos que observar assim, ó, essa estrutura, né? Essas estruturas não é um rótulo, tá? Nenhum destino fixo. Ela serve como bússola, não como prisão. O analista precisa das estruturas para se orientar, mas jamais para reduzir uma pessoa a um diagnóstico, a um diagnóstico.
Nós vamos ali, é uma busca para a gente ajudar, né, essa pessoa a chegar um caminho, uma vida melhor. A escuta analítica é, antes de tudo, um campo de abertura, é um espaço em que o sujeito pode reconstruir a malha da sua existência e encontrar novas formas de estar no mundo. Nós, como psicanalistas, vamos trabalhar, precisamos dessas fases para que nós possamos trabalhar de forma correta com analisando essa pessoa que vem procurar a nossa ajuda. E ó, o Lacan diz assim, ó, não se deve recuar diante da psicose. Isso vale para toda a clínica contemporânea. A psicanálise é, acima de tudo, uma ética de acolhimento. Ela não busca normalizar, mas compreender aqui e permitir que o sujeito reencontre o sentido do que vive e possa se reconciliar com o seu próprio modo de desejar. Então, nós estamos, né, como psicanalista, trabalhar com essa pessoa, precisamos aprender essas fases, precisamos observar em que fase está o nosso analisando. Então, de onde vem essa etiologia das neuroses, psicose? Da nossa infância, de traumas que podem acontecer na nossa caminhada, da nossa vivência com familiares, o cuidador. Quando a gente fala assim, a lei, qual que seria? Podemos dizer, acho que é em tópico e tabu que a gente vê, né? Toda casa tem que ter alguém que tenha ali, que é autoridade. Porque não adianta nós deixarmos a nossa criança à vontade. Ela precisa ter ordem, precisa alguém que dá ordem, precisa alguém que ali, né, dita as regras, a lei da casa, para ela ter uma vida normal. Não é só falar, eu não quero contrariar meu filho, eu deixo ele à vontade. Não. Essa criança precisa ter essa lei, essa ordem, esses ensinamentos dentro de casa, para que ela aprenda a ter uma vida normal na sua vida adulta. Ela vai obedecer ordem, ela não vai ter essa dificuldade, e vice-versa. Quer falar mais alguma coisa, professor Siqueira? Você estava alinhavando aí essa ideia, Sônia, e eu usei a palavra multifacetária, e você usou uma palavra que me chamou a atenção, multifatorialidade. Né? Me chamou a atenção porque como é que acontece isso nas neuroses, né? Vem através do sofrimento neurótico, não surge por uma causa única, mas pela articulação de diversos fatores psíquicos, relacionais, biológicos, familiares e culturais ao longo do desenvolvimento do sujeito. Isso mesmo. Na clínica contemporânea, entende-se que a neurose resulta de uma combinação dinâmica entre predisposições internas, experiências infantis, você já disse muito bem isso, relações afetivas, conflitos inconscientes e condições sociais e simbólicas. Você vê a multifatorialidade aí, né? E Então, o Freud, as neuroses, eu vou repetir aqui, mas é bom só para dar uma ligação com o que eu falei. sim, uhum. Por Freud, as neuroses estavam ligadas principalmente ao recalque, aos conflitos infantis, à sexualidade e às vivências edipianas. Com o tempo, o próprio Freud passou a reconhecer, olha só, essa mudança. Ele também percebeu que ao longo da sua experiência com os seus pacientes, com seus estudos, com suas pesquisas, com a interface com outros médicos, psiquiatras, psicanalistas da época, ele, pensou bem e falou, olha, não está só aí, não, está nas fantasias também, está nos traumas, está na constituição pulsional, está no ambiente familiar, né? Tudo isso participou da etiologia.
E o que é interessante, né? As principais relações, aliás, as primeiras relações afetivas têm papel decisivo. Você falou muito bem aí da criança, como deve ser tratada. Hoje, os pais estão muito permissivos hoje, né? Qualquer coisa, deixa a criança fazer o que ela dá o celular na mão da criança e deixa a criança no canto lá. É Eu vou bem assistir, assim. eu vou assistir ao meu futebol e a mãe vai assistir a novela. Aí a criança fica no celular lá, obcecada naqueles jogos, naquelas coisas. Até a inteligência artificial já começa a interferir nesse mercado aí, nessa coisa, né? Então, a criança tem que ter o limite, sim, para poder saber lidar com rejeição, com abandono, com superproteção, com violência, né? Aí o Winnicott é muito preciso nisso. Ah, outra coisa, o sintoma neurótico muitas vezes representa o quê? Uma defesa, uma forma indireta de expressão do desejo reprimido, né? E o Lacan vai falar muito bem disso, que é a maneira como a criança se insere no ambiente social, através da linguagem, através das regras, porque ele vai acostumar com as regras em casa, depois tem as regras na escola, depois tem as regras na sociedade. E nos lugares, né, de impacto. E, para fechar, eu acho que o traumático aparece quando algo não consegue ser simbolizado psiquicamente. Então é isso aí, Sônia. Eu acho que tudo isso dito, depois nas próximas aulas você vai complementar, vai ter muita coisa para falar a respeito disso. Aí estamos falando sobre cada neurose, que hoje foi só a apresentação, e depois vamos estar deslanchando cada neurose, cada coisa assim, né? Bem É. explicado. Você vê uma coisa que hoje está afetando muito a sociedade, ao trabalhador, ao empregado, essa pressão por desempenho. Você tem que ser melhor, né? Você tem que ser o melhor. Há uma competitividade extrema nisso daí, né? Que isso causa um sofrimento, puxa vida, né? Causa Verdade. sofrimento. Uhum. E a hiperestimulação, idealização da felicidade. Ah, para você ser feliz tem que ser isso. Você começa os selfies nos celulares, né? Os selfies nas redes sociais. É assim que se é feliz. E os traumas? E os conflitos? Os impasses que a gente passa na vida, né? Enfim, pode ter alguma coisa de genética, pode ter uma função neuroquímica, pode ter uma predisposição. Então, a, a clínica atual evita, é importante que se diga isso, Sônia, a clínica atual está evitando explicações simplistas, porque a neurose é vista como resultado da interação entre história pessoal, constituição emocional, relações primárias, cultura e modo de defesa. Então, essa multifatorialidade, voltando ao início da minha fala, permite que nós pensemos o seguinte: o sofrimento psíquico é muito complexo, não possui causa única e a neurose é, em grande parte, uma tentativa do sujeito de organizar conflitos emocionais, desejos, faltas e experiências que excedem sua capacidade de elaboração psíquica. É isso aí. São muitas coisas complexas, né? Que Complexo. começa em cada fase que nós falamos, aí vem o ambiente familiar, e assim nós vamos estar sempre aprendendo e trabalhando, né? Tanto que nós, como psicanalistas, temos que estar sempre estudando, porque sempre há desafios novos, né? E cada pessoa é diferente, cada um é único, né? Então, nós precisamos estar sempre em aprendizado. Eu já vou estar terminando aqui, nós temos 3 minutinhos. Eu quero estar aqui agradecendo a todos vocês, né? Agradecer ao professor Siqueira por compartilhar conosco aqui também esse momento, né, de aprendizado. A todos, né? Desejar uma boa noite a todos vocês. E provavelmente terça-feira nós vamos estar aqui novamente, né?
pegar um desses assuntos que eu trouxe para a gente trabalhar mais específico. E quero contar com todos vocês, convido amigo, vizinho. Se você gostou, né, dessa nossa aula, desse nosso aprendizado de hoje aqui sobre a etiologia das neuroses e psicoses, Felicícia Sobrap, eu quero agradecer, né, ao Sobrap, agradecer a todos. E se o nosso professor Márcio tiver aí, tiver algum recado, quiser falar, professor, fica à vontade. Não, eu só gostaria de agradecer mesmo, agradecer mais essa oportunidade de podermos aqui ocupar esse espaço e agradecer a presença da Lucilene, desse pessoal que participou aí indiretamente ou diretamente, que nos assistiu, e que depois revejam isso, se quiserem, nas gravações, no YouTube, vai ficar isso aí gravado. Agradeço, Sônia, pelo convite, agradeço, Sobrar mais uma vez, e um grande abraço a todos e uma boa noite. Eu quero convidar vocês que estão aqui hoje, né? Amanhã nós temos uma roda de conversa sobre o complexo de Édipo, né? Dar continuidade a cada 15 dias a roda de conversa. Então, amanhã nós temos a nossa roda de conversa. Estejam todos convidados no mesmo horário. Muito obrigada a todos vocês e muitos até amanhã. Até amanhã.